Então, como é que é não ter ninguém com medo de você, só pra variar? Os Caras Malvados, um filme lançado em 17 de março de 2022 pela DreamWorks. Eu assisti esse filme e ele é muito bom. Ele tem várias reviravoltas inesperadas e plots atrás de plots. E o filme se passa em uma cidade comum, onde os caras malvados moram. Eles são animais que normalmente são usados como os vilões nos contos de fadas, como o lobo e a raposa. E por isso eles são odiados e acabam virando criminosos. Olha, vale muito a pena assistir esse filme. Ele tá com 88 da crítica e 93 do público no Rotten Tomatoes. Eu sou o Matheus e hoje vamos falar desse filme. Então, deixa o like e vamos pro vídeo. O filme já se inicia com uma cena que faz referência a Pulp Fiction, do Tarantino, com o Cobra e o Lobo conversando sobre o aniversário do Cobra. E logo depois começa uma cena onde eles roubam um banco e começam uma perseguição que apresenta todos do grupo principal: o Cobra, o Piranha, o Tubarão, a Tarântula, que tem o apelido de Redinha, e a inimiga do grupo, a chefe de polícia. Depois dessa cena, eles vão para a base deles e acabam vendo a reportagem com a nova prefeita recém-eleita falando. E eles acabam se sentindo desafiados porque a prefeita toca em pontos sensíveis. Então eles se sentem desafiados a roubar o golfinho dourado. Então começa um plano, onde o lobo, disfarçado, começa a conversar com a Diane, a prefeita, e ele rouba o anel dela, que isso vai ser importante. E o plano de roubar o golfinho dourado continua, com o tubarão disfarçado e o cobra nos dutos de ventilação, o piranha disfarçado e a redinha hackeando as câmeras e sistemas de segurança. Porém, durante o plano, o lobo acaba tentando roubar uma idosa e acaba salvando ela. Ela agradece e ele se sente muito feliz por ser bom, mas logo depois disso o plano de roubo continua, com o tubarão improvisando e eles chegam na sala do golfinho dourado e conseguem roubar ele, mas eles são descobertos por causa de um discurso do Marmelada e presos. Mas o lobo usa o argumento do Marmelada, um porquinho da Índia, intitulado de Bom Samaritano, para ganhar uma segunda chance, conseguir escapar da cadeia e no baile que o Marmelada vai dar, tentar roubar de novo o golfinho dourado. O Marmelada fica responsável por eles e para fazer que os caras malvados se tornem os caras legais. No outro dia, os caras malvados chegam na casa do Marmelada e ele mostra uma luminária que é igual o meteorito que havia caído na cidade recentemente. E essa luminária vai ser importante mais pra frente. O Marmelada tenta fazer o cobra dividir um picolé, o que acaba não dando muito certo, e tenta várias alternativas que também não dão muito certo. Por fim, termina com o lobo tentando salvar um gato preso em uma árvore, que também não dá certo. Então a Marmelada decide levar eles para resgatar porquinhos da Índia que estavam sendo usados em fábricas de cosméticos, o que incrivelmente dá errado, porque o cobra tenta devorar todos os porquinhos da Índia. E depois disso, na casa da Marmelada, a prefeita aparece e ameaça chamar a polícia de novo. Então o lobo conversa com ela, onde ele diz que se ele mudar quem ele é, quem acreditaria que o maior vilão de todas as histórias teria mudado? Ela diz que eles dois não são tão diferentes. Um lobo e uma raposa sempre são os ladrões da história. E no final da conversa, eles ganham outra chance. E sozinho de noite, o lobo acaba salvando o gatinho. E todos viram. E o Marmelada fala pro lobo que ele deveria abandonar os amigos. E o cobra vê e fica com medo de ser abandonado. E mais tarde na noite, Cobra conversa com o lobo sobre ser bom e a situação deles em geral. Como isso tudo inicialmente tinha sido um plano para roubar o golfinho dourado no dia do baile, o dia do baile chega. Assim que eles chegam, eles são aplaudidos e começa o plano de roubo. No começo, o lobo evita a Diane e é possível ver que eles estão se tornando um casal. Eles se encontram e dançam juntos. Conseguimos ver que eles têm muita química. A gente é bem legal demais. Pelo visto, largou o traje de gordeiro. Já era hora de me sentir à vontade na minha própria pele. Aqui vai uma pequena curiosidade. Nessa cena de dança do filme, teve que chamar um coreógrafo para poder escrever toda essa cena de dança. É um coreógrafo muito famoso, porém eu não consegui achar o nome dele. Mas fica aí a curiosidade.
teve que ter um coreógrafo para poder escrever a cena de dança desse filme. E no final, quando ia acontecer o roubo, o lobo desiste de roubar. Mas a primeira reviravolta do filme acontece. Alguém roubou o asteroide e coloca a culpa neles. O lobo, para provar que não foram eles, dá a localização do esconderijo deles com tudo que eles já roubaram até hoje para Diane. E eles vão presos. Mas antes que eles possam ser presos, Marmelada vai ver eles. E temos o segundo grande plot do filme. O Marmelada era a velhinha que o lobo salvou e manipulou ele e tudo que lhe aconteceu até aqui para roubar o meteoro e o dinheiro e culpar os caras malvados. E quando eles estavam sozinhos, Marmelada finge que foi atacado e coloca ainda mais culpa sobre eles, e ainda separando o grupo. Mas o Diane suspeita de tudo e vai para a localização que o lobo disse para ele, e descobrindo que tudo era verdade. Já quando eles estavam sendo levados para a cadeia mais segura do mundo, vemos que eles estão brigando enquanto estão sendo presos. Enquanto eles estão presos, vemos que o Pata Escarlate, o lendário criminoso, veio salvar eles. Algo que é muito interessante é que o Pata Escarlate tá no filme basicamente desde o começo dele. Ele foi citado lá no início do filme. Incrível como esse filme não dá ponto sem nó. E logo após isso descobrimos que o Pata Escarlate na verdade é a Diane. E mais uma vez, o filme sem dar ponto sem nó, com mais um plot. E eles conseguem escapar. E depois de escapar, eles se separam. O lobo vai com a Diane e o resto do grupo vão pro esconderijo antigo. Em outro lugar, o Marmelada usa um meteoro para controlar psiquicamente os porquinhos da Índia da cidade inteira. E chegando na casa da Diane, eles têm uma conversa sobre como a Diane mudou. Ela viu que estava se tornando e deixou de ser a Pata Escarlate. E eles vão pro esconderijo dela e começam a rastrear o Marmelada e fazem um plano para roubar o meteorito. Já no esconderijo dos caras malvados, vemos que está tudo vazio e o Cobra acaba dividindo um picolé com o Tubarão e todos eles agem igual o lobo e ficam felizes em seres legais. Então eles vão ajudar o lobo, menos o Cobra. Enquanto isso, o Marmelada tá roubando dinheiro dos caminhões que iam para hospitais e escolas. E já na cena com o lobo e Diane, eles caem em uma armadilha e são presos. E logo percebemos que o Cobra estava junto com o Marmelada. E o Cobra pede para experimentar o capacete de controle mental que o Marmelada criou. E ele faz uma coisa com o capacete, que eu irei falar mais pra frente. Enquanto o lobo e a Diane estavam quase sendo mortos, o piranha, a redinha, o tubarão aparecem e salvam eles e roubam o meteoro e salvam o gato. E começa outra cena de perseguição, onde eles estão tentando recuperar o dinheiro que está sendo roubado. E mais uma vez, como todas as cenas de perseguição desse filme, essa cena é extremamente boa e satisfatória. E quando eles estavam prestes a devolver o meteoro, eles param e vão atrás do Cobra. A Marmelada tenta matar eles usando os porquinhos da Índia, mas ele não consegue, porque o lobo é um dos melhores pilotos já existentes. Então ele decide tentar matar o Cobra para acabar fazendo o lobo desistir. O que dá certo, e ele faz o lobo entregar o meteoro, mas o Marmelada joga o Cobra do helicóptero de todo jeito, e eles pulam de um penhasco para salvar o Cobra, e todos caem juntos e pedem desculpas, e Marmelada acaba perdendo o capacete por causa da explosão, e na hora que eles iam ser presos de novo, eles se entregam e assumem a responsabilidade, mas o Marmelada acaba sendo acusado de ser o Pata Escarlate e preso por estar com o diamante que estava no anel do lobo, que o Pata Escarlate tinha roubado há muito tempo. E percebemos que o meteoro que estava com o Marmelada, na verdade era uma luminária. E o meteoro verdadeiro estava na casa do Marmelada esse tempo todo. E a casa do Marmelada explode. Mas o que aconteceu para chegar a esse ponto? Bem, na hora que o Cobra tinha pegado o capacete lá naquela hora, ele tinha planejado tudo isso. E aí que acontece mais um plot e a sua mente explode. Todos são presos e passam um ano e logo eles são liberados por bom comportamento e são buscados pela Diane com o carro do lobo, que é um Dodge Challenge estilizado incrível. E o gatinho. E o filme acaba por aí. Esse filme é extremamente bom e fala sobre estereótipos, preconceitos, como a sociedade no geral se baseia na aparência de uma forma que nem parece ser. E é entupido de referências ao Tarantino e outros filmes de roubo, como Missão Impossível. É um filme que vale muito a pena de se falar. É extremamente gostoso
de se assistir. E vai lançar um segundo filme em 30 de julho aqui no Brasil. Na minha opinião, ele fica em assista quando puder e vale muito a pena assistir. Esse filme também marca uma certa redenção na DreamWorks, porque ele foi lançado em uma época que a DreamWorks não estava muito bem das pernas com o público. Esse filme foi um sucesso. Filho, é tão bom, o enredo é introduzido de uma forma tão suave que de forma até que indescritível a sensação de assistir.